nada mais consolida um sentimento de união do que um ataque por terceiros. Né? Então, assim, a Ucrânia hoje... eu conversando com, sei lá, acadêmicos que antigamente falavam russos em casa, que eram meio que pró-russos, mas que agora tiveram suas cidades bombardeadas pelos russos e agora estão mega patriotas pró-Ucrânia, obviamente. Assim, é normal. Faz sentido. Então, do ponto de vista russo, essa disposição da OTAN de aceitar a adesão desse país do leste europeu é visto como uma traição. Tá. E, de fato, né, e de novo, eu acho que eu discordo da retórica principal russa, porque, no fundo, o que eu acho que é decisivo é simplesmente a Rússia gostaria de reestabelecer sua zona de influência. Mas é muito difícil argumentar que a aproximação estratégica da Ucrânia ao Ocidente produz alguma ameaça séria de que, por exemplo, a OTAN vai ser uma invasão. Invadir a Rússia. Pois é um argumento meio merda mesmo. Então, assim, a minha preocupação muitas vezes é o seguinte: se a gente aceita que a Rússia possui algum direito sobre o que acontece na Ucrânia, ou de alguma forma pode dizer à Ucrânia, você não pode entrar na OTAN, você acaba dando uma justificativa aos Estados Unidos, por exemplo, ameaçar a Venezuela. Então, e isso aconteceu, ou seja, o Trump, como presidente, ele não quis descartar a possibilidade para derrubar o Maduro de usar as Forças Armadas. Isso foi em 2019, ou seja, isso é real. E eu, como muitos outros acadêmicos, a gente denunciou imediatamente, né, dizendo assim, aquilo seria uma loucura. Todos os presidentes da América Latina se pronunciaram, o próprio Bolsonaro, o Mourão, na época, apesar de ser muito pró-Trump, disse para os Estados Unidos, olha, calma aí, né? Não dá, por quê? Porque se cria um precedente. Porque se os Estados Unidos atua na Venezuela para derrubar Maduro, então, sei lá, na próxima vez pode ser a Colômbia, então não dá. Não existe... A gente precisa se opor a qualquer retórica de zona de influência. Então, isso sobretudo vejo entre alguns grupos anti-Estados Unidos que basicamente argumentam que eu sou anti-Estados Unidos e, portanto, eu vou negar que exista um imperialismo russo, eu vou apoiar a causa russa porque claramente complica a vida dos Estados Unidos. Eu, de certa forma, apoio um mundo de zonas de influência onde não há soberania plena, mesmo para pequenos países, que é a retórica do Trump. Porque o Trump, diferentemente do Biden, diz que a doutrina Monroe, que foi uma doutrina articulada no século XIX pelo então presidente Monroe, que disse nós, Estados Unidos, temos responsabilidades e direitos especiais na América Latina para evitar que qualquer europeu se meta. Que na época a concentração econômica e política era a Europa, era o centro econômico do Atlântico. E os americanos diziam, olha, esse aqui é o nosso, basicamente. E aquilo foi utilizado para qualquer tipo de intervenção, de interferência política nos assuntos internos dos Estados Unidos, da América Latina. Só que, obviamente, governos, sobretudo antes de Trump, disseram que aquilo não existe mais e os Estados Unidos, e eu fui muito contra isso, né, impôs sanções contra a Venezuela, etc., mas não derrubou nem o Chávez, nem o Maduro, porque não era aceitável, né? No fundo, não era aceitável e eu acho que os Estados Unidos poderia ter derrubado, obviamente, se quisesse, mas eu conversando com políticos americanos na época, eu lembro disso porque eu morei na Venezuela em 2001 e aconteceu um golpe de Estado contra o Chávez em 2002 que eu acho que os Estados Unidos reagiu mal, porque quem liderou o golpe não foram os Estados Unidos, foi muito engraçado, foi o chefe da Fiesp venezuelana. Tá. E fracassou. Mas caiu na conta dos Estados Unidos? Teve gente que falou, olha, e eu acho que os Estados Unidos teria aceito aquele novo presidente, que foi um erro, que teria sido um grande erro. Então não deu certo,
Mas uma vez eu perguntei à chanceler, a assessora de segurança nacional dos Estados Unidos naquela época, eu falei assim, por que vocês não apoiaram esse golpe? E ela falou assim, porque a repercussão em toda a América Latina teria sido terrível, porque toda a relação que a gente estabeleceu teria colapsado. Com razão, e é isso mesmo. Do mesmo jeito. Mas é uma questão para eles não querem perder tudo isso também, né? Então parece... mas olha só, a Rússia está com sua influência muito consolidada na Venezuela. Ou seja, a Venezuela compra muitas armas da Rússia. A influência americana na Venezuela é muito pequena hoje. Mas os Estados Unidos sabem que se derrubasse o Maduro, toda a América Latina estaria 100% anti-americana por 50 anos. Uhum. Do mesmo jeito que hoje todo o leste europeu é profundamente anti-russo. Totalmente. Então a Moldávia, todos esses países agora estão dispostos a fazer qualquer coisa para entrar na OTAN, porque a Rússia representa uma ameaça real. Então eu acho que assim, os Estados Unidos poderia tentar derrubar o governo cubano, poderia, mas não, seria um péssimo negócio para os Estados Unidos, porque perderia qualquer credibilidade nas Américas, com razão. Então, eu acho que hoje é importante denunciar a agressão russa contra a Ucrânia, porque a gente também tem que denunciar qualquer ameaça americana contra qualquer país latino-americano. Né? Porque a regra do jogo hoje não é mais de grande potência que manda aqui no meu quintal. Não, o Brasil pode fazer o que quiser. O Brasil faz parte do BRICS. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenham influência aqui, obviamente. Eles continuam têm o poder de ficar puto. Né? Que nem quando o Brasil quis negociar com a China numa moeda que não era dólar. Mas vai fazer. Vai fazer. E não o que fazer. Os Estados Unidos... Pode ficar puto lá, é isso. Faz parte, assim. Há sempre tentativas de influenciar. Por exemplo, em 2022, o chefe do Pentágono, o chefe da CIA e o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos estiveram no Brasil para pressionar uma parte das Forças Armadas brasileiras a aceitarem o resultado eleitoral. Eu publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, assim, você pode ver, foi interferência? Certamente houve uma tentativa americana de garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado, porque os Estados Unidos se preocupavam naquele momento com uma ruptura democrática no Brasil, que poderia causar uma situação meio caótica na América Latina e produzir, aliás, indiretamente, uma onda de aumentar ainda mais o número de imigrantes latino-americanos para os Estados Unidos. E foi por isso que o Biden tirou as sanções econômicas contra a Venezuela, não porque ele acha que o Maduro é um democrata, porque antes das eleições, ele quer convencer o máximo de venezuelanos a ficarem na Venezuela. Porque a chegada de latino-americanos à fronteira é o grande drama dele que pode afetar a taxa de aprovação.